Hoje eu quero trazer uma palavra de consolo. O texto que vou ler é Mateus 14. Peço que você abra sua Bíblia comigo. Mateus 14, versos 22 a 33. E esse texto diz assim, Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Meus amados, esta narrativa bíblica é precedida por dois fatos ocorridos com Jesus. O primeiro fato foi que Jesus estava numa fase tão intensa do seu ministério, em face das múltiplas demandas das multidões, que ele não tinha tempo para comer, ele não tinha tempo para cuidar de si. Não bastasse isso, o segundo fato é que Jesus acabara de receber uma trágica notícia: a morte crudelíssima do seu precursor João Batista, arrancado da masmorra Maqueros às margens do Mar Morto e degolado por ordem do tetrarca Herodes Antipas. Diante desses dois cenários, Jesus tomou uma decisão: sair para uns dias de descanso, de retiro, para um lugar ermo. Diremos nós hoje, para uns dias de férias. Férias não é luxo, é necessidade. Mas houve um furo de imprensa, a notícia vazou. E quando Jesus chega no local, a multidão já estava lá, esperando Jesus. E em vez de Jesus despedir a multidão, aliás, no plural, multidões, e continuar de férias com os discípulos, ele se compadeceu daquele povo, passou a curar os seus enfermos. Quando o dia já estava prestes a declinar-se, seus discípulos, do topo da sua pretensa prudência, sentiram-se no direito de dar conselhos a Jesus. E chegaram para Jesus e disseram: ô mestre, já está ficando tarde, esse lugar é ermo, tem muita gente aqui, aqui não tem supermercado, aqui não tem padaria, também não tem dinheiro para comprar comida para tanta gente. Então o mais sensato a fazer é mandar esse povo voltar para casa. E Jesus olha para os discípulos
e os desconcerta ainda mais, dizendo-lhes: dai-lhes vós mesmos de comer. Bom, mas agora eles estão encrencados. Primeiro porque tem muita gente. Eram 5.000 homens, além de mulheres e crianças, em torno de 12.000 pessoas. Não tinha lugar para comprar comida. Não tinha dinheiro. Aliás, fizeram uma pesquisa e constataram que eles tinham uma receita de 5 pães e 2 peixes para uma despesa de 12.000 pessoas. Impossível. Mas aquilo que o homem não pode fazer, Jesus pode fazer. Jesus multiplicou pães e peixes e entrega nas mãos dos seus discípulos para que eles distribuíssem e alimentassem a multidão. E é aqui que começa o nosso texto. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Logo a seguir, o quê? Logo a seguir, o registro que acabamos de fazer. Mas isso requer uma pergunta: por que Jesus não permitiu que os seus discípulos ficassem com ele enquanto se despedia as multidões? Por que Jesus não os pede, não aconselha, não sugere, compele, ordena, obriga os discípulos a entrar no barco e voltar para casa em Cafarnaum? Por que Jesus não permite que os discípulos permaneçam ali naquele cenário, naquela geografia? Do que Jesus está poupando os discípulos? Mateus não responde a estas perguntas. Mas a resposta está em João 6,15, texto paralelo deste. É que logo após esta multidão ser alimentada, esta mesma multidão vem para arrebatar Jesus, para fazê-lo rei, ou seja, um Messias político, apenas um operador de milagres. E Jesus não queria que os seus discípulos fossem tentados por essa cosmovisão, de olharem para ele apenas como operador de milagres e não como salvador do mundo. Bom, nós cremos em milagres, nós pregamos sobre milagres, nós oramos por milagres, mas é preciso afirmar que o milagre não é a essência do Evangelho. Jesus não desceu da glória apenas para fazer milagres. Os milagres que ele operou foram para confirmar e ratificar a sua messianidade, a sua divindade. Mas a missão precípua dele, ao vir a este mundo, foi morrer na cruz pelos nossos pecados, ressuscitar para nossa justificação e nos dar a vida eterna. Então, como Jesus não queria que os seus discípulos fossem submetidos a essa agenda perigosa, sedutora, Jesus tira os discípulos de cena e ordena-os a voltarem para casa. Talvez uma pergunta fosse necessária também. Aquela multidão tinha alguma razão para ter a expectativa de um Messias que pudesse resolver os seus problemas, do aqui e do agora? Quebrar o jugo da opressão? E a resposta é um sonoro sim. Permitam-me, por favor, uma breve retrospectiva para destacar esse ponto. Lá em Gênesis 15, Deus dissera para Abraão, o tronco desta nação, que a sua descendência seria numerosa, numa linguagem hiperbólica, como as estrelas dos céus, mas que seria escrava em terra estrangeira por 400 anos. E agora Israel está no Egito. A história de José já é uma história pretérita. Israel está agora debaixo do chicote, pisando barro,
ou trabalhos forçados. Deus tira Israel como mão forte e poderosa do Egito, peregrinam 40 anos pelo deserto, acossados pelos amalequitas, pelos edomitas, pelos amonitas, pelos moabitas. Eles entram na terra prometida, mas Josué 13:1 diz que não conquistaram toda a terra, e os povos cananeus tornaram-se como espinhos em suas ilhargas. Depois de um longo período dos juízes, 330 anos, o período mais terrível, amargo, doloroso, de oscilação espiritual de toda a história de Israel. E no maior parte do tempo Israel foi oprimido pelos inimigos que vinham, confiscavam suas terras, roubavam os frutos das suas lavouras, deixando-os à míngua. Então clamam por um rei, estabelece-se a monarquia em Israel. E o primeiro rei de Israel morre em campo de batalha contra os seus arqui-inimigos, os filisteus. Depois da morte de Salomão em 931, por inabilidade política do seu filho e sucessor Roboão, Israel é rasgado. Das 12 tribos, 10 seguem a liderança cismática de Jeroboão I, formando o reino do norte, o reino de Israel, que durou 209 anos, 931 a 722, 19 reis, 8 dinastias. Nenhum desses reis andou com Deus, e essas 10 tribos do norte, na maior parte, viveu debaixo da opressão de seus inimigos, até que em 722 a Assíria leva esse povo para o exílio. As 2 tribos do sul suportaram um pouco mais, mas em 586 Nabucodonosor invade Jerusalém, incendeia o templo de Salomão e leva o povo para 70 anos de cativeiro na Babilônia. A Babilônia caiu, mas Israel fica debaixo do domínio do Império Medo-Persa. O Império Persa caiu, Israel fica debaixo do domínio do Império Grego. Alexandre o Grande morre precocemente antes de completar 33 anos de idade. Israel fica ora sob o domínio dos Ptolomeus do Egito, ora sob o domínio dos Seleucidas da Síria. Em 63 a.C., Pompeu conquista aquele território, e agora Israel está debaixo do controle e domínio do poderoso Império Romano. Portanto, era a expectativa deste povo um Messias que pudesse dar a eles libertação do jugo e da opressão dos seus inimigos. Até os apóstolos de Jesus, mesmo depois da ressurreição de Jesus, ainda nutriam esse sentimento no coração, quando perguntaram para Jesus: vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus deixou claro que o reino dele não é político, nem mesmo geográfico. O reino dele está no seu coração, você que creu no Senhor Jesus Cristo. Então Jesus não queria que os seus discípulos fossem tentados por essa agenda, e fez com que eles saíssem do cenário e voltassem para casa. Bom, agora vamos olhar o texto. Perdoe-me da introdução tão longa. O mínimo que os discípulos poderiam esperar, já que as férias foram frustradas, era pelo menos voltar em paz para casa. Mas não foi o que aconteceu. E aqui começa a primeira lição. E a primeira lição é esta: mesmo quando você está fazendo o que Jesus mandou você fazer, mesmo quando você está vivendo rigorosa e literalmente debaixo da autoridade de Jesus, ainda assim você enfrenta tempestades na vida. A vida não é indolor. Nós não temos imunidade especial. Nós não vivemos numa estufa. Nós não estamos blindados. A vida não se desenrola num parque de diversões, nem mesmo num jardim grinaldado de flores. Aqui tem luta, aqui tem choro, aqui tem dor, aqui tem vale, aqui tem ventos contrários, aqui tem tempestade. Enquanto nós estamos confortavelmente instalados nesta noite, neste santo lugar, tem irmãos nossos sofrendo dores terríveis, em tratamentos pesados,
nos CTIs dos hospitais. Enquanto nós estamos aqui, há irmãos nossos sendo perseguidos, sendo presos, sendo torturados, morrendo como mártires por causa da sua fé em Cristo. Aqui tem choro, aqui tem dor. Nós não temos imunidade especial. Segunda lição do texto. Nas tempestades da nossa vida, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Sempre. Nem sempre no nosso tempo, nem sempre do nosso jeito. Porque vejam vocês, quando eles entram no barco, ainda era dia. A trajetória não dava 1 hora de viagem. Já são passadas as 3 horas da madrugada. E eles ainda estão no epicentro da tempestade, no miolo da crise. O que é curioso é que, despedidas as multidões, Jesus subiu para o monte para orar. Mas Marcos 6,48, texto paralelo deste, nos informa que lá do monte Jesus os via em dificuldade. Ora, notem, esse mar da Galileia é um lago de águas doces, o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Esse lago está cercado de montanhas, as montanhas de Golã e as montanhas da Galileia. Esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Qualquer lugar da montanha você tem uma visão inteira do lago. Agora, Jesus os via em dificuldade. E a pergunta é: por que Jesus esperou até depois das 3 horas da madrugada para ir ter com eles? Às vezes nós queremos que Ele venha no nosso tempo, dentro da pressa da nossa agenda. Permita-me uma análise disso. Quem aqui nesse auditório já ora por uma causa há mais de 5 anos? Levanta a mão. Há mais de 5 anos. Quantas vezes você já perguntou para Deus: até quando, Senhor? Por que a resposta não chegou ainda? Ele sempre vem, mas nem sempre do nosso jeito, na nossa pressa, porque Ele é Deus. Ele sabe a hora certa, a forma certa de vir ao nosso encontro. Se Ele está demorando, não é porque Ele não se importa. Ele vem no tempo dEle, da forma dEle, para a glória dEle, para que fique definido e claro que Ele tem poder para reverter as situações mais adversas, para mudar o placar do jogo da nossa vida, para virar a mesa da nossa história e para fazer um milagre na nossa vida, mesmo quando nós achamos que já passou a hora da intervenção divina. Terceiro lugar, terceira lição. Ele sempre vem, ainda que na 4ª vigília da noite. Vocês bem sabem que a noite era dividida em 4 vigílias. Das 6 da tarde às 9 da noite a primeira, das 9 da noite à meia-noite a segunda, da meia-noite às 3 da madrugada a terceira, das 3 da madrugada às 6 da manhã a 4ª vigília. A hora mais escura da noite. Por que na 4ª vigília? É a hora do maior cansaço. É a hora que você diz: agora não tem mais jeito. É a hora que você pensa: agora o caldo entornou. É a hora que você imagina: agora não tem mais cura. Agora não tem mais recuperação para esse casamento. Agora eu já desisti.
Agora eu já joguei a toalha. Agora a pessoa já foi longe demais para retornar. Agora a pessoa caiu profundamente demais para poder se reerguer. Agora acabou. Eu quero dizer para você que mesmo quando os seus e os meus e os nossos recursos acabam, os recursos de Jesus continuam intactos. Quando você acha que não tem mais jeito, com Jesus tem jeito. Quando a medicina dá o diagnóstico, não tem cura, com Jesus tem cura. Quando você pensa que o casamento acabou, com Jesus não acabou. Há pouco tempo, uma senhora, pastor Purim, chegou para mim e disse: pastor, eu preciso comunicar para o senhor que eu estou me divorciando. Eu tomei um susto e disse: como? Ela foi severa: eu estou me divorciando, e soletrou a palavra. E eu perguntei por quê. Ela respondeu para mim: secou. Entendeu? Secou. Eu olhei para ela e disse: minha filha, se secou, ainda tem esperança. Ela regalou os olhos. Você não leu na Bíblia que a vara seca de Arão floresceu? Pois Jesus pode fazer florescer o que secou no seu coração. Falou: pastor, o senhor é maluco. Quer dizer para o senhor que morreu, entendeu? Morreu. Falei: morreu? Ah, mas então tem esperança? Você não leu na Bíblia que Jesus ressuscita os mortos? Ele ressuscita o amor que morreu no seu coração. O senhor endoidou. Eu estou querendo dizer para o senhor que acabou, não tem mais nada, acabou. Falei: acabou, então tem esperança. Você não leu na Bíblia que o Senhor chama a existência até as coisas que não existem? Pois ele pode chamar a existência o que não existe mais dentro do seu coração. Você não vai divorciar agora não, você vai orar comigo um mês, daqui a um mês você volta aqui para conversar. Passado o mês ela voltou. Disse: pastor, acabou a vontade de divorciar. Jesus está restaurando a minha vida e o meu casamento. Jesus chega ainda que na quarta vigília da noite para mudar a sua história. Alguns de vocês aqui têm acompanhado a luta que a nossa família tem vivido com o nosso netinho Pedro. Nasceu 6 meses, precocidade extrema. Nasceu fortemente infectado pela infecção que tomara o corpo da sua mamãe. Com 3 dias de nascido, uma cirurgia pesada para extrair 20 centímetros do seu intestino. Há uma semana, uma segunda cirurgia pesada. 102 dias no CTI. Por 2 vezes ficou 50 horas sem fazer xixi. E o médico disse: se não fizer, em poucas horas, os órgãos entram em falência e não tem mais o que fazer. Várias vezes os médicos chamaram a família e disseram para nós: se vocês acreditam em Deus, se vocês acreditam em oração, orem, porque não tem mais nada para fazer. Já são 5 cirurgias. Mas uma dessas vezes me marcou muito. Quando chamaram a nós e disseram: olha, não tem mais jeito, já jogamos a toalha. A minha nora, com lágrimas nos olhos, disse: eu gostaria tanto de pegar o meu bebê no colo. Eu não tive esse privilégio. Acabou de nascer, já foi para o CTI cheio de tubos, de fios. Os indicadores estavam dizendo que era o fim. E o médico disse para ela assim: não faça isso. Ele está partindo. Ele está morrendo. Você vai ter um trauma. Ele vai morrer nos seus braços. Chegou um médico mais experiente. Ouvindo a conversa, disse para ela: ponha o seu bebê no colo. Colo de mãe é vida. E quando ela pôs o seu bebezinho no colo, as taxas começaram a mudar, começaram a mudar, começaram a mudar,
começaram a mudar. E o bebezinho como que ressuscita nos seus braços. Muitas lutas ainda, mas está de alta, está em casa, e nós estamos crendo que Deus vai completar a sua obra na vida dele. Porque Deus chega ainda que na quarta vigília da noite, para mostrar que Ele é Deus. Que o fim dos nossos recursos não é o fim dos recursos de Deus. Que a terra pode entrar em falência, mas os céus têm reservatórios inesgotáveis. Bendito seja o Senhor. Quarta lição. Ele sempre vem. Ele vem andando sobre o mar. E o que significa isso? O mar era aquilo que era maior do que os discípulos, que conspirava contra os discípulos, que ameaçava os discípulos. Quando Jesus vem andando sobre o mar, Ele está dizendo assim: o que é ameaça para você, o que você não consegue resolver, o que conspira contra você, o que intimida você, o que ameaça você de morte, aquilo que você não consegue administrar, está literalmente debaixo dos meus pés. Eu estou no controle. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Para Ele não tem impossíveis, para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem doença incurável, para Ele não tem casamento irrecuperável, para Ele não tem pecador tão afundado no pecado que não possa ser resgatado. Para Ele tudo é possível. Bendito seja o seu nome. Hoje aqui nesta noite, os seus problemas são maiores do que você, estão literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Quinta lição. Ele sempre vem. E Ele vem para trazer entendimento espiritual às mentes confusas. Porque notem vocês, naquela noite escura, talvez um relâmpago luzidio abra um facho de luz na noite escura, e eles olham os discípulos e veem alguém andando sobre o mar e concluem rápido: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Ora, mas esses discípulos já eram crentes e ainda acreditavam em fantasmas? Pasmem vocês, há crentes ainda hoje que acreditam em fantasmas. A pergunta é: por que eles acreditavam em fantasmas? E a resposta talvez seja: daqueles 12 discípulos, 11 deles eram galileus. Só Judas Iscariotes tinha nascido na Judéia. A Galileia era a região mais povoada. A Galileia era cercada de povos gentílicos, povos pagãos, povos politeístas, povos cheios de crendices. A Bíblia chama Galileia dos gentios. Tanto é verdade isso, que em Mateus 16, quando Jesus está lá no extremo norte da Galileia, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, Jesus faz uma enquete com seus discípulos assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E a resposta foi: Jesus, esse povo da Galileia está muito confuso. Uns pensam que tu és João Batista, outros afirmam que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Ninguém acertou. Mas para um pouquinho só. Se vocês estão dizendo que esse Jesus aqui é o João Batista, mas o João Batista foi degolado. Vocês estão dizendo que esse Jesus aqui é Elias, mas o Elias foi arrebatado para o céu. Vocês estão dizendo que Jesus aqui é Jeremias, o Jeremias já morreu há mais de 600 anos. Vocês estão dizendo que esse Jesus aqui é alguns dos profetas, os profetas estão mortos. Que negócio é esse? O que é isso? É que já naquele tempo e naquele lugar se acreditava em metempsicose, em transmigração das almas, numa linguagem mais comum, em reencarnação. Agora prestem atenção: quando a teologia está errada, o que ela produz é medo, é confusão.
perturbação. Jesus traz luz onde tem escuridão, traz clareza onde tem perturbação mental. O que liberta o homem é o Evangelho. Por isso Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas pessoas confusas, quantas pessoas com medo. Quando a teologia está errada, a solução está chegando e a pessoa está pensando que é um problema. É Jesus que está chegando e eles estão achando que é um fantasma. A resposta está batendo na porta deles e eles estão apavorados. Mas ainda, em sexto lugar, Jesus sempre vem nas nossas tempestades, e Ele vem para acalmar o nosso coração e para resolver os nossos problemas. É curioso que tem duas tempestades relatadas nos evangelhos. A primeira delas em Marcos 4, 35 a 41, e a segunda, esta que estamos considerando. Na primeira tempestade, primeiro Jesus acalma a tempestade para depois acalmar os discípulos. Aqui, primeiro Jesus acalma os discípulos para depois acalmar a tempestade. E a pergunta é: por que ele muda de método? E a resposta é: porque tem hora que a tempestade está do lado de fora, tem hora que a tempestade está do lado de dentro. Tem hora que o que apavora você é a circunstância, tem hora que o que amedronta você é o sentimento. E Jesus está aqui nesta noite, e Ele conhece a tempestade de fora, Ele conhece a tempestade de dentro. Jesus está aqui nesta noite para acalmar a tempestade de dentro e para acalmar a tempestade de fora. Jesus está aqui nesta noite para acalmar o seu coração e botar um ponto final nas tempestades que assolam a sua vida. Ele sempre vem. Em sétimo lugar, Ele vem para levantar o caído. Às vezes nós censuramos o Pedro. Não deveríamos censurar, porque na verdade o único no barco que teve fé e coragem para dizer para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, foi Pedro. Os outros não tiveram essa fé nem essa coragem. E eu imagino a cena: o barco assolado pelo vento, as ondas encrespadas chicoteavam o barco frágil, o vento sibilava e empurrava o barco de um lado para o outro, e o Pedro salta do barco, pula na água, e aquela massa líquida se transforma em terra firme diante dos seus pés, e ele olha para Jesus, caminha firme, sobranceiro, olhando para Jesus, tendo a experiência mais incrível da sua vida, e de repente, diz a Bíblia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Não censure Pedro. Pedro está aqui nessa noite, mas ele não está entre nós, não. Ele mora debaixo da nossa pele, o coração dele bate no nosso peito, o sangue dele corre em nossas veias. Nós somos Pedro. Nas noites mais escuras da minha vida, algumas vezes, eu disse para o Senhor: eu não aguento mais, Senhor. Por um minuto eu tiro os olhos de Jesus e comecei a afundar. Se você tirar os olhos de Jesus, você afunda. Você não fica de pé escorado no bordão da autoconfiança. Só Jesus pode manter você de pé. Mas o que me impressiona em Pedro é que ele não tenta resolver o problema. Ele clama por Jesus: socorre-me, Senhor, salva-me. Naquela ocasião, Jesus estava no monte, orando por eles, e veio ao encontro deles. Hoje Jesus não está no monte orando por nós.
Hoje Ele está à direita da majestade, como nosso grande sumo sacerdote. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece os nossos perigos, e basta você gritar por socorro, e Ele vem ao seu encontro, e arranca você das gargantas da morte. Diz o texto que prontamente Jesus estendeu a mão, tomou, levantou, e deu-lhe um tapinha de luva, bem suave. Disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O problema de Pedro não era o vento, era a dúvida. Não era a tempestade, era a incredulidade. Se creres, verás a glória de Deus. Diz o texto que ambos subiram para o barco e cessou o vento. Jesus pode não apenas acalmar nesta noite o seu coração, Ele pode pôr um ponto final na tempestade que atormenta você. É para trazer bonança. Mateus não nos dá essa informação, mas eu recorro mais uma vez ao registro de João, capítulo 6, verso 21, diz que ambos subindo para o barco, chegaram ao seu destino. E eu quero dizer para vocês que nós também chegaremos ao nosso destino. Não num cais, não num porto, mas nas praias áureas da eternidade. Na casa do Pai, na Nova Jerusalém, no paraíso, no lugar de glória. O Salmo 84 diz que nós vamos indo de força em força, e cada um comparecerá diante de Deus em Sião. O Salmo 73 diz que Deus nos toma pela sua mão direita, nos guia com o seu conselho eterno e nos recebe na glória. Apocalipse capítulo 9 diz que quando o poço do abismo foi aberto, saiu de lá um bando de gafanhotos a ponto de escurecer o sol. Mas não eram gafanhotos, eram demônios, com cara de cavalo, com rosto de homem, com cabelo de mulher, com dentes de leão, com couraça de ferro, atormentando os homens como a picada de escorpião. O que significa isso? Cabeça de cavalo é porque o cavalo era a maior máquina de guerra daquele tempo. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós nos gloriaremos em o nome do Senhor. Cara de homem, rosto de homem, inteligência, estratégia, metodologia. Cabelo de mulher, reportando aos cultos pagãos, onde as mulheres soltavam os cabelos em danças alucinadas e eróticas, sensualidade. Dente de leão, destruição. Couraça de ferro é que esses demônios não podem ser vencidos com armas convencionais. É preciso de armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Picada de escorpião é que esses gafanhotos que não vão atacar a vegetação, mas vão atormentar os homens. Agora notem, que homens? Atormentar os homens, exceto aqueles que têm o selo de Deus sobre a sua vida. Quando você creu no Senhor Jesus, você foi selado com o Santo Espírito da promessa, e você é propriedade exclusiva de Deus, e os demônios não têm autorização para atormentar a sua vida. Você está nos braços do divino pastor, e ninguém pode lhe tocar, louvado seja o Senhor. Apocalipse capítulo 13 diz que todos os povos, nações da terra vão adorar o dragão, o diabo e o anticristo. Todos os povos e todas as nações da terra vão adorar o diabo e o anticristo, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. No dia que você creu no Senhor Jesus, lhe foi dado também esta alegria e esta garantia e essa verdade absoluta. O seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Sabe
Sabe o que significa? Jesus não vai perder para o diabo e para o anticristo nenhuma das suas ovelhas. Nenhuma das suas ovelhas vai adorar o diabo ou o anticristo. Todos nós estamos salvos, estamos seguros nos braços do divino pastor, e todos nós chegaremos salvos e seguros ao nosso destino. Louvado seja o Senhor. Chegaremos salvos e seguros. Permita-me remetê-los ao último versículo, verso 33, para encerrar. E esse verso 33 oportuniza-nos a pergunta mais recorrente da teologia e da filosofia. E a pergunta é esta: se Deus nos ama, por que sofremos? Não seria muito mais fácil uma viagem sem tempestade? Não seria muito melhor um voo de cruzeiro sem turbulência? Por que passamos por tempestades? O versículo 33 nos dá duas respostas. Diz o texto que quando subiram para o barco, os discípulos o adoraram. Leia atentamente a sua Bíblia e você verá que quem adora está prostrado. É impossível adorar o Rei da Glória com o narizinho empinado. Impossível. Diante dele até os serafins cobrem o rosto. Agora, entendamos uma coisa: mais pessoas se dobram na tempestade do que na bonança. Mais pessoas se dobram na doença do que na saúde. Mais pessoas se dobram na adversidade do que na prosperidade. Como diz o profeta Naum, às vezes o Senhor faz o caminho de acesso dele ao nosso coração na própria tempestade. Sabe qual é o seu problema? Sabe qual é o meu problema? É que nós temos a nuca rígida demais. A Bíblia chama isso de dura cerviz. Às vezes o Senhor permite uma tempestade para a gente se inclinar e adorá-lo. Por que Ele permite tempestade? Segundo lugar, para nos levar a um nível mais profundo de experiência com Ele. Os discípulos disseram: verdadeiramente és filho de Deus. Mas eles já sabiam disso. Eles já sabiam disso. Eles já tinham visto Jesus dar vista aos cegos, dar audição aos surdos, dar voz aos mudos, dar movimento aos coxos. Mas agora Jesus faz um milagre na vida deles, na vida deles, na vida deles. Em outras palavras, o Senhor não quer que você tenha apenas uma experiência com Ele de segunda mão. O Senhor quer que você tenha a sua própria experiência com Ele. Permitam-me ilustrar e eu encerro. Lembram-se de Jacó? Neto de Abraão, filho de Isaque? A Bíblia diz que o Jacó, por influência da sua mãe Rebeca, entrou nos aposentos de seu pai Isaque, que já estava quase cego, e mentiu, passando-se por Esaú, traindo o irmão e enganando o pai. E por causa disso, foi jurado de morte pelo seu irmão e precisou fugir de casa às pressas. Quando você lê isso de forma rasa e superficial, passa às vezes a ideia de que o Jacó era um jovem, um adolescente, que vivia na barra da saia da mãe, influenciado pela mãe. Mas sabe quantos anos tinha o Jacó quando saiu de casa? Fugido? 77 anos. Solteiro. Tem esperança para vocês, fiquem calmos.
Bom, você pode dizer, pastor, você não está chutando não? Não estou chutando, eu quero provar para você que ele tinha 77 anos quando saiu de casa. Ele saiu de casa com 77 anos e diz a Bíblia que ele precisou trabalhar 14 anos para ter o direito de casar com Raquel. Depois de 14 anos, nasce José. Portanto, se você soma 77 com 14, quando José nasceu, o Jacó tinha 91 anos de idade. Ele quis ir embora, sogrão não deixou, ele era trabalhador escravo. Ficou mais 6 anos. Portanto, ao todo, 20 anos em Padã Arã. Então, quando Jacó saiu de Padã Arã, ele tinha 97 anos e o José tinha 6 anos. Estão acompanhando o raciocínio? Ok. O José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito como escravo com 17 anos. Portanto, quando José foi vendido para o Egito, o Jacó tinha 108 anos. 108 anos, certo? O José ficou no Egito 22 anos, até levar para lá sua família. Ora, se o Jacó tinha 108 anos quando José foi para o Egito, 22 anos depois, quantos anos tem Jacó? 130 anos, a Bíblia diz que foi para o Egito com 130 anos. Viveu no Egito 17, morreu com 147 anos. Então, está provado que o Jacó, saiu de casa com 77 anos de idade. Bom, isso é estatística, não é o ponto que eu quero enfatizar. Voltemos então à história. Quando ele sai de casa com 77 anos, o primeiro pouso dele foi em Betel. E ali Deus se revelou a ele e disse: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, teu pai. Mas Deus não completou: eu sou o teu Deus. Até os 77 anos de idade, o Jacó conhecia Deus apenas como Deus do seu avô e o Deus do seu pai, mas não como Deus da sua vida. Passaram-se 20 anos, ele está voltando para a sua terra, passa pelo vale de Jaboque, aos 97 anos, e diz a Bíblia que o próprio Deus entra em luta com ele, e ele não quer ceder, força com força, poder com poder, destreza com destreza. Então o Senhor o deixa aleijado, para não perdê-lo para sempre. E agora é o Jacó que não quer deixar o Senhor ir, e diz: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. De que bênção ele está falando? Dinheiro não é porque já é um cara rico, família não é porque ele tem numerosa família. Que bênção é essa que ele não pode mais abrir mão? É uma nova vida, é uma experiência com Deus, é uma conversão genuína. Então o Senhor pergunta para ele: qual é o teu nome? Por que Deus fez essa pergunta para ele? Será que Deus não sabia o nome dele? É que há 20 anos, quando ele entrou nos aposentos do seu pai Isaque, Isaque perguntou: quem é você? Jacó respondeu: eu sou Esaú. És Esaú mesmo? Sim, eu sou Esaú. E mentiu. Agora Deus pergunta: qual é o teu nome? Ele responde: Jacó, suplantador. Aquilo não foi uma resposta, aquilo foi uma confissão. E Deus então não vai chamar mais suplantador, vai chamar príncipe, vai chamar Israel. E a Bíblia diz que ali ele viu a Deus face a face, e a sua vida foi salva. E a partir dali Deus se revela para o mundo com um novo nome: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaque, eu sou Deus de Jacó. Ali Jacó teve a sua própria experiência com Deus. O Senhor trouxe você aqui hoje para celebrar os 117 anos dessa querida igreja. E Deus quer que hoje você saia daqui com a sua própria experiência com Deus, para você afirmar: verdadeiramente tu és o Filho de Deus.
Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Amém.